Mais um capítulo da briga territorial entre os estados do Ceará e Piauí. A disputa por áreas que pertencem ao Ceará e são reivindicadas pelo Piauí está no Supremo Tribunal Federal. Com subsídio à defesa que o governo do estado faz para manter áreas territoriais pertencentes a 13 municípios das regiões dos Sertões de Crateús e da Ibiapaba, o grupo de trabalho coordenado pela Procuradoria-Geral do Ceará apresenta hoje uma pesquisa sobre o sentimento dos moradores dessas localidades que estão no centro da disputa judicial. O estudo, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará e pelo Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, da Assembleia Legislativa, será apresentado às 10 horas na sede do Museu da Imagem e do Som, em Fortaleza, e comprova o sentimento de pertencimento da população das áreas em questão ao estado do Ceará. Segundo o analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, Kleiber Nascimento de Medeiros, o resultado da pesquisa confirma que a área territorial alvo do litígio pertence sim ao Ceará. Defesa do Estado do Ceará, na ação civil originária número 1831, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, baseia-se tanto na análise técnica de documentos e mapas históricos, que comprovam a posse do território ao Estado do Ceará, quanto em outras importantes variáveis relacionadas ao direito da população que habita os 13 municípios cearenses. Por esse motivo é que, para o Estado do Ceará, é relevante que, além da perícia cartográfica, para a qual serviu de base toda a documentação histórica já apresentada pelo Estado, sejam avaliadas ainda, na ação judicial, variáveis relacionadas ao pertencimento, como dados culturais, sociais e econômicos, que inclusive compõem quesitos formulados pelo Estado do Ceará e foram aprovados pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo ainda com Kleiber Nascimento de Medeiros, a pesquisa comprova ainda os investimentos realizados pelo Estado do Ceará nos territórios reivindicados pelo Piauí e o desejo da população de continuar cearense. O estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, e pelo Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, CEUDITEC, da Assembleia Legislativa, faz uma análise minuciosa de diversos aspectos relacionados ao litígio territorial, com foco especialmente na percepção e nas preferências da população residente na área em disputa. A pesquisa socioeconômica, portanto, busca explorar a interseção entre as dimensões sociais, culturais e o sentimento de pertencimento da população, fornecendo valiosas informações na busca de uma solução para o litígio. Reporta-se também que foi realizado um mapeamento georreferenciado de equipamentos públicos existentes na região do litígio, almejando avaliar a jurisdição administrativa das localidades, assim como averiguar quem presta os serviços públicos à população ali residente. São 7h06 e daqui a pouco no bate-papo político entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, o repórter Carlos Alberto da Rádio FM 94.9 em Tianguá traz mais detalhes sobre essa pesquisa e a briga territorial que se encontra no STF há mais de um século. A preocupação do governo do estado com a ação movida pelo estado do Piauí, reivindicando o domínio territorial de áreas de 13 municípios da região da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús, tem nesta terça-feira mais um capítulo. As informações com o repórter Carlos Alberto. Moradores dos municípios das regiões da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús, que acompanham os desdobramentos da disputa territorial entre os governos do Ceará e Piauí, terão nesta terça-feira mais uma informação sobre o conflito, que gera inquietação e temor de mudanças de um para outro estado. O grupo de trabalho que subsidia a defesa dos cearenses no litígio, coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, apresenta nesta terça-feira às 10 horas, na sede do Museu da Imagem e do Som, em Fortaleza, os resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPES, e pelo Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, da Assembleia Legislativa. A pesquisa ouviu o sentimento dos moradores das cidades que são alvo da disputa territorial.
De acordo com o governo do estado, o estudo integra a defesa dos cearenses e representa uma fase decisiva do processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, STF, desde 2011 e que abrange 13 municípios cearenses. Segundo ainda o governo do Ceará, a ocupação desse território e o sentimento de pertencimento da população são fatores cruciais para a solução justa da demanda com o estado vizinho, que remonta a quase um século. As rádios FM 94.9 de Tianguá e FM 91.1 de Guaraciaba do Norte, pertencentes ao Sistema Ceará Agora de Comunicação e afiliadas à rede Sons Sat, reforçam o movimento A Ibiapaba é Nossa. Com informações do Ceará Agora, Carlos Alberto. A Ibiapaba é nossa, jornalista Beto Almeida. O Piauí está reivindicando uma área territorial de 2.821 quilômetros, onde residem 245 mil pessoas, nos municípios de São Benedito, Croatá, Ibiapina, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Poranga, Crateús, Ipaporanga, Tianguá, Viçosa do Ceará, Ubajara, Ipueiras e Granja. 13 municípios aí, alvo dessa ação que eu considero que vai ser interminável, porque não faz sentido você tirar essa população, 245 mil habitantes, de uma região, de um estado para outro estado, quando tem nesse cenário, nessa história, a questão cultural, a questão do pertencimento mesmo ao estado do Ceará e além das questões sociais e econômicas. E aí, Luciano, é o seguinte, esse processo vem se arrastando aí já faz tempo, desde 2011. 2011, uma nova etapa, porque é uma briga secular. A briga de reivindicação é baseada em documentos seculares de 1800 e não sei quanto aí, mas a ação mesmo, que deu início a essa ação civil originária lá no Supremo Tribunal Federal, ela é de 2011, é quando a coisa ganhou corpo e ganhou volume jurídico, onde o Piauí está pleiteando essas áreas dos municípios cearenses que você citou aí, dos quais 8 deles na Serra da Ibiapaba, numa área de mais de 3 mil quilômetros quadrados, e que o processo ainda está na relatoria da ministra Carmen Lúcia. Então a grande expectativa agora é exatamente na análise técnica da defesa que o estado do Ceará, ou seja, que o governo do estado do Ceará apresentou ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, para que ela faça a análise técnica de documentos, de mapas históricos, que comprove a posse do território do Ceará e também de outras variáveis como essa que você citou na pesquisa, que é exatamente o sentimento da população que está diretamente afetada. E pela pesquisa está dizendo claramente, esse povo não quer pertencer ao Piauí.